Se você está em dúvida se o Estratégia Med vale a pena investir ou não, fica comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu conheci o Estratégia, o que eu acho, qual que é a minha opinião sobre as aulas, sobre os PDFs, como que é o banco de questões por dentro da plataforma, vou mostrar na tela do computador como que funciona e se eu acho que realmente vale a pena você investir no Estratégia Med. Meu nome é Douglas Gontijo, eu sou médico formado no exterior e assim como você, eu também estou nessa luta para conquistar o meu CRM. E eu já tive do lado da pessoa que estuda sem rumo, com medo, sem saber se está no caminho certo. Quando eu comecei a estudar por Revalida, eu pegava muito conteúdo no YouTube, nos grupos no Telegram, no WhatsApp, aquele material que um amigo tinha salvado, me passava ali. E por mais que os conteúdos fossem bons, eu sentia meio que eu estava patinando ali, não estava chegando a lugar nenhum. Eu cheguei a fazer alguns cronogramas improvisados, isso me ajudou um pouco, né? Os conteúdos que eu usava, alguns realmente eram muito bons, mas eu não tinha uma direção muito bem definida, não tinha uma estratégia de estudo por trás daquilo que eu estava fazendo. Eu estava indo meio que na sorte. E isso aí me deixava um pouco desmotivado às vezes, por mais que eu estivesse me esforçando com o que eu tinha disponível no momento, eu ficava meio desanimado porque eu sentia que eu estava atrasado, que tinha muito conteúdo e eu não conseguia ver esse conteúdo todo em um tempo ali aceitável. Foi aí nessa época que eu conheci o Estratégia Med, né? Eu conheci primeiramente o banco de questões, depois eu conheci o extensivo e outros cursos. E de cara já tinha me chamado a atenção, né, que eu já tinha visto alguns materiais, alguns PDFs antes e eu tinha achado algo bem organizado. E de cara eu comecei a ficar um pouco interessado e quis saber mais sobre como funcionava a plataforma, como que era a organização deles por dentro, se aquilo ali realmente valia a pena, né? E aí eu comecei a olhar um pouco melhor o material deles, comecei a ver e estudar um pouco mais com o material, com os PDFs deles. Eu vi que aquilo ali fazia muito sentido, que era muito bem organizado e falei, tá, ótimo, eu tô vendo que o material deles é muito bom, mas eu quero ir no que interessa, eu quero ir no banco de questões. Afinal de contas, eu acho que o banco de questões é a estrela da festa, é a parte mais importante para quem vai prestar a primeira etapa, né? Então eu vou trazer aqui para vocês o banco de questões por dentro, tá bom? Vamos aqui para a tela do computador para mostrar para vocês como que funciona esse banco de questões. Então eu estou aqui dentro da minha conta do Estratégia e logo de cara aqui a gente tem a mesa, que é essa parte onde mostra as últimas atividades, o calendário, simulados, os últimos simulados que eu fiz e tutoriais. A gente pode entrar aqui para ver o calendário também. Então aqui são todas as aulas que tem do Estratégia Med. Se eu clicar em cima de alguma aqui e entrar na sala, ele vai me direcionar para a sala. Aqui do lado eu tenho todas as outras ferramentas, né? Então eu tenho a aba aqui de meus cursos. Eu posso colocar aqui nos meus cursos, está filtrado aqui por prático, porque eu estava usando o curso prático para estudar para a segunda etapa, né? Mas a gente tem curso extensivo, simulados, prova prática, esses aqui são os que eu tenho acesso, tá bom? Imersão e ventilação mecânica, resumos, radiografia de tórax. Então, por exemplo, aqui em todos os resumos, geralmente você ganha esse junto com o banco de questões, se você, dependendo da promoção que você pegar. Então aqui você tem todos os resumos do Estratégia, né? Tudo muito bem feito, bem organizado, ótimas planilhas aqui. Então a gente tem aqui todas as áreas, ó. Tá vendo? Cardiologia, cirurgia, dermato. E logo depois a gente já tem o sistema de questões, que é o banco de questões de estratégia, que é o mais completo de todos, tá bom? Na época que eu fui começar a fazer questões, eu pesquisei muito e esse foi o mais completo que eu achei e o preço mais acessível também. Então vocês podem ver aqui, ó, que no momento com esses filtros aqui que tem 187 mil questões, tá bom? E que você pode filtrar por especialidade ou assunto, por instituição, ó, tá vendo? Qual ano, você quer questões de qual ano, de qual região você quer fazer, para qual finalidade, tá bom? Então eu deixava filtrado aqui sempre residência e Revalida, eu só fazia esses. Aí no final eu passei a fazer só do Revalida e INEP mesmo. Você pode filtrar até por qual professor você quer e por qual banca, né? No caso do Revalida e INEP, a gente só usa
geralmente a banca do Revalida mesmo. Você pode até fazer outras bancas, mas é interessante você focar mais na do Revalida INEP. Vamos supor que a gente quer fazer um simulado aqui, a gente estava estudando hoje cirurgia, né? Eu posso tanto clicar aqui e selecionar todas as questões de cirurgia, quanto eu posso escolher exatamente o que eu quero. Então vou desmarcar aqui cirurgia no total, tá vendo aqui? E eu venho aqui ou em criar lista, aí eu dou um nome para essa lista, coloco quantas questões de cada eu quero fazer aqui, vamos supor 20 questões de hérnia, 10 questões de trauma e 5 aqui de queimadura, né? Aí eu coloco um nome aqui, teste, e criar a lista com 35 questões. Eu posso agora criar outra ou eu posso responder essas questões. Quando eu abro o meu simulado, eu tenho aqui em cima da onde que é essa questão, e para eu responder eu venho aqui, vou ler, vou colocar a minha hipótese, vamos supor aqui essa. Eu posso também ir cortando as que eu acho que não é, caso eu prefira, tem gente que gosta de fazer por exclusão, e responder. Quando eu responder, ele vai me falar se está certo ou errado e qual que é a certa. E se eu quiser me aprofundar mais ainda, vamos supor que, beleza, eu errei, mas eu não sei por que eu errei. Eu vou vir aqui, ó, ver solução em comentário. Aqui a gente tem enunciado, solução em texto e algumas questões têm solução por vídeo também. Então, solução em texto é essa aqui. Então, tudo descrito sobre o tema para a gente ler, fazer uma revisão. E outra coisa, questão por questão, por que está errado ou por que está certo. Aí vem a professora que é responsável por essa questão e aqui tem um fórum que eu posso perguntar, por exemplo, não entendi sobre tal coisa, tal. Eu venho aqui em comentar e a professora ou alguém da equipe de estratégia qualificado vai responder essa pergunta para mim. Depois a gente vai vir na nossa listas e simulados, e aí vai estar presente essa teste que a gente fez. Se eu clicar aqui, eu consigo ver quantas que eu respondi, quantas que estão certas e quantas que estão erradas. A gente tem a aba de meu desempenho. Vou até mostrar para vocês aqui uma coisa. Eles mostram aqui quantas questões que eu fiz. Então, 1.437 questões. Qual que foi a minha média de acerto? Foi menos de 60% de média de acerto, tá vendo? E mostra aqui em quais áreas que eu fui pior e quais áreas que eu fui melhor, tá vendo? Embaixo ele ainda mostra o assunto em que eu fui mal. Em patologia eu fiz 30 questões e eu acertei 46%. O pessoal acertou em média 68%. Então, depois que eu comecei a usar a estratégia, eu senti que começou a fluir mais meus estudos. Antes eu tentava fazer questões por algumas outras plataformas que não eram tão completas, ou por PDF, ou pegava as provas antigas do INEP também, né? Mas eu sentia que o meu estudo estava meio atrasado. E com a plataforma eu percebi que eu conseguia fazer 2 a quase 3 vezes mais questões por dia e conseguia entender melhor o conteúdo por conta das videoaulas explicativas e tudo mais. Eu tinha uma planilha, né, onde eu planificava as questões que eu fazia antes e depois eu consegui ver também a métrica das questões ali dentro do estratégia. E eu consegui ver essa diferença enorme no quanto estava sendo mais proveitoso o meu estudo, quanto que estava rendendo mais. Então, assim, uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês hoje é o seguinte: se vocês sentem que estudar para o Revalida é cansativo, é desgastante, às vezes é meio solitário, eu entendo exatamente o que vocês estão passando. Comigo era a mesma coisa. Mas se vocês tiverem a estratégia certa, se vocês estudarem da maneira correta, com as ferramentas certas, vocês podem ter certeza que vocês vão virar o jogo. Você que está aqui me assistindo, para dar o próximo passo em direção à sua aprovação na primeira etapa, eu consegui para vocês um desconto de 10% em qualquer curso do Estratégia, tá bom? O que eu mais indico para vocês, sem dúvida, em primeiro lugar, banco de questões, tá bom? Segundo lugar, Revalida Exclusive, tá bom? Ali vocês vão ter um cronograma completo. Se você tem essa dificuldade para se organizar, ali você vai ter passo a passo o que você estuda, em que dia, quantos conteúdos, que questões você faz. É assim, sensacional. Então, usem o cupom GONTIJO para 10% de desconto, que vocês vão dar uma economizada e fazer uma excelente preparação. Então, respondendo a pergunta desse vídeo, vale a pena?
Para mim, valeu super a pena, eu uso até hoje, estou usando para estudar para a segunda etapa, recomendo, se fosse começar de novo, eu começaria com estratégia novamente e eu garanto que você vai se sentir muito mais preparado, muito mais confiante para chegar na prova e fazer uma boa prova. Vocês podem ficar tranquilos que aqui eu estou indicando é porque eu realmente uso e realmente me ajudou, tá bom? Então, o primeiro link da descrição vai estar lá os cursos de estratégia e o cupom para vocês usarem. Eu aguardo vocês do outro lado dessa jornada, com o CRM na mão e podendo ir trabalhar tranquilo em qualquer lugar do Brasil que você quiser. Se você tiver gostado desse vídeo, quiser acompanhar aqui o canal, se inscreve, curte esse vídeo, tá bom? Aqui é todo mundo se ajudando. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para você. E é isso. Tamo junto. Até mais.